O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Gênesis. Com vocês, pastor Afonso Chaves. Retornando ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, vamos dar continuidade em Gênesis capítulo 15, orando a Deus para que Deus nos abençoe e pela meditação da sua palavra tenhamos lições, ensinamentos que nos façam a caminhar melhor diante da sua presença, alcançando o propósito de agradarmos a Deus. Estamos estudando o livro de Pentateuco, livro por livro. Em cada livro, não nos detendo na parte histórica propriamente dita, mas destacando pontos doutrinários dentro dos textos desses livros. Chegamos na sequência do estudo a Gênesis capítulo 15, onde vamos estar lendo alguns versos e assim seletivamente outros versos, conforme o assunto que estivemos conduzindo. Até agora estivemos estudando a vida de Abraão por último, chegando ao capítulo 14, em que temos dois fatos importantes, que foram Abraão envolvendo-se numa guerra, numa batalha para libertar o seu sobrinho Ló, mas isso confiado em Deus, e depois o encontro que ele teve com o sumo sacerdote Melquisedeque, antitipo de Cristo Jesus, uma figura de Jesus, com tudo aquilo que depois em Hebreus capítulo 5, capítulo 7 e depois capítulo 8 estariam falando para nós em muitos detalhes. Mas chegando no capítulo 15, verso 1, lemos: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor Deus a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Uma pausa. Este verso, muito importante para nós, para outra vez considerarmos que o bem precioso nas coisas de Deus não é propriamente as suas bênçãos, mas é a própria pessoa de Deus com a qual devemos ter comunhão, cada vez mais comunhão, e cumprindo-se em nós a palavra de Efésios capítulo 4, que Ele esteja em nós, habitando em nós, como diz lá em Efésios, sobre nós, por nós e em nós, significando como cobertura, a favor de nós e dentro de nós. E assim, depois deste fato, em que Abraão não ficou nem com um cadarço de sapato de todos os despojos conquistados na guerra anterior, porque não queria receber bem algum que não fosse diretamente da intervenção de Deus, diz a palavra que Deus falou com ele para não temer, porque Deus era para Abraão o seu escudo, a sua proteção. Observe, escudo, proteção. Escudo, aquele artefato usado na guerra como para deter as setas, os golpes de espada, de lança. E Deus era para Abraão o seu escudo, a sua proteção. E diz mais: o teu grandíssimo galardão, o teu grande prêmio, a tua recompensa. Observe agora como que Deus diz para Abraão, que Abraão tinha tudo. Tinha o quê? Riquezas, gado, muitos servos, um grande exército. Não, tinha Deus. Tinha Deus. Deus é que fala: eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa, o teu prêmio. Observe este ponto. Analisando e recordando o que vimos quando Noé abençoou a 100, aqui está outra vez, como que Noé tinha visão das coisas de Deus.
quando abençoava o seu primogênito, a maior bênção foi esta: bendito seja o Deus de Sem, mostrando que a bênção de Sem não seria riquezas, extensão de terras, nada deste mundo, mas o próprio Deus. E aqui Deus mesmo se coloca como sendo o bem maior de Abrão, pelo que não deveria temer coisa alguma, porque além de ser o bem maior, era também o seu escudo. E nós precisamos atentar para isso, que muitas vezes buscamos a Deus, há uma tendência geral em nós, de buscarmos a Deus atrás de socorro, atrás de proteção, bênçãos diversas, mas esquecemos do bem maior, que é o próprio Senhor. Isso é notório quando nós olhamos nos evangelhos, que multidão seguia Jesus, e quantos, creio que milhares, eram abençoados de muitas formas, em muitas curas, livramentos, ensinos, mas na hora mesmo de seguir o Senhor, pronto, poucos que restaram estavam mais atrás das bênçãos do que, na verdade, do próprio Senhor. Não entenderam esse particular de Noé e Sem, e agora de Abrão, no capítulo 15, verso 1. Por isso mesmo que quando Jesus multiplicou os pães, e o povo viu que Jesus fizera aquele milagre sustentando a eles daquela forma, quiseram aclamá-lo rei, mas ele já estava longe, porque Jesus se antecipou, sabendo o coração deles, do pensamento. E quando mais tarde, terminada a euforia, encontraram Jesus, Jesus falou nitidamente para eles que eles buscavam a ele porque comeram o pão e saciaram, que eles buscassem mais o reino de Deus e a sua justiça, vamos dizer, usando a expressão de Mateus 6. Isso sim que é o bem maior, o pão que não perece. Mas continuemos. No verso 2 em diante, Deus é questionado por Abrão. Observa a ideia de ver e ter para sentir-se abençoado. Até Abrão teve um pouco essa ideia, porque perguntou a Deus: quem me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. O que quer dizer isto? Deus estava fazendo tão grandes promessas a Abrão, da descendência numerosa, os anos passando, Sarai estéril, e ele pergunta a Deus: o que me hás de dar? Ando sem filho, ou sem filhos. Observe, irmãos, aí Deus fala com ele daquela forma bonita, levando para fora, mostrando o céu estrelado e dizendo para ele: quantas estrelas se podes? E Deus disse ainda: porque assim será a sua descendência, como as estrelas que não podem ser contadas. Vamos imaginar Abrão olhando para o céu, entendendo o que Deus estava falando, não tendo filhos. Ele perguntou: estou sem filhos, que bênção que o Senhor vai me dar? Mas diz a palavra no verso 6, e é o ponto importante também nesse capítulo 15, que tendo Deus dito para ele sobre a sua semente, verso 6 diz: creu ele no Senhor Deus, e foi-lhe imputado isso por justiça. Ele olhou para os céus, entendeu e creu. Só isso. Esta expressão, irmãos, é muito importante. É um aspecto que depois nós veremos em Romanos capítulo 3, deixando marcado aqui em Gênesis 15, pode observar em Romanos capítulo 3, que isso volta a ser falado depois por Paulo, destacando este fato como de suma importância. A fé que salva, ou melhor, usando a expressão do texto, a fé que justifica. Porque no capítulo 3 de Romanos, verso 27, vindo Paulo argumentando extensamente sobre a fé, chega no verso 27, ele diz assim, numa pergunta: onde está logo a jactância? Mudando as palavras. Onde está logo o orgulho? Mudando a palavra. Onde está o mérito que alguém tem
diante de Deus para ser abençoado, justificado, salvo? Onde está o orgulho, o mérito? Verso 27 ele continua: é excluída a jactância, é excluído o mérito, é excluído o orgulho pessoal de cada um. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Verso 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ou qual lei? De que o homem será salvo pela fé. E o capítulo 4 cita Abraão, quando diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Qual o significado disso? Se alguém fez alguma coisa boa, e se vai receber alguma bênção de Deus, então foi que Deus está em dívida com ele. Mas diz a palavra ainda: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Observe bem esse ponto, citado depois. Esse fato simples do capítulo 15, verso 6, é destaque para nós daquilo que nos caracteriza depois como filhos de Abraão pela fé, é crer em Deus. É um cuidado que precisamos ter, porque as letras são perigosas. Aqui, quando lemos Romanos capítulo 4, verso 5, aquele que não pratica, mas crê. Pode ser que alguém seja tendencioso a andar de qualquer jeito, entendendo que ele vai ser salvo porque acredita na história de Jesus. Mas não é bem isso. Tanto que depois Tiago vai argumentar seriamente que a fé sem obras é morta. Mas um detalhe que eu quero dizer: ninguém será salvo por Deus por algum mérito. É onde muitos falham, porque querem exaustivamente lutar contra o pecado para se apresentar a Deus. Engano. Nunca vai conseguir. Ele tem que entender que precisa de Deus. Ele tem que crer que Deus é poderoso para ajudá-lo a vencer, a justificá-lo no seu viver de procura por perfeição e andar corretamente. Aqui que está o detalhe. Tanto assim que vamos adiantar um pouquinho mais, que quando mais à frente encontramos no capítulo 17, Deus vindo a falar a Abrão, Deus diz para ele: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Observe, muitos querem andar melhor para ir para Deus. Não é assim. Ele tem que buscar Deus para ser melhor. Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Todo aquele que se gloria de vencer o pecado, que está lutando contra o pecado, ele está numa armadilha. Ele tem que se gloriar em Deus, que o ajuda, que lhe dá força, que lhe reveste de poder, de autoridade contra o pecado. Portanto, temos que buscar a Deus para sermos vencedores. E não ficar uma luta incessante contra o pecado. Não. Buscar a Deus, para que o pecado não ache ocasião em nós. Aí está a diferença. Anda na minha presença, Deus falou com Abraão, e ser perfeito. Aqui está o ponto da fé. Por isso, muitos que se gloriam de grandes feitos, às vezes tombam. Enquanto aqueles que vivem a vida humilde diante de Deus, esperando por misericórdia, sim, alcança a misericórdia. Como aquele fariseu que chegou diante de Deus e contando as suas vantagens de justiça própria. Mas o publicano nem ousava levar os seus olhos e pedia misericórdia, e saiu justificado.
Observe bem esse detalhe doutrinário da nossa justificativa de sermos melhores, de sermos aprimorados dia a dia até sermos perfeitos, que é uma obra do oleiro Deus em nós, sua criatura, e nunca o contrário. O barro se mexer, se esforçar e chegar a ser um vaso útil para Deus, nunca. O barro tem que se sujeitar, deixar Deus moldá-lo. Aí sim, ele será útil. Aí sim, seremos justificados. Aí sim, seremos salvos. Aqui está a importância da frequência à igreja, frequência ao culto de oração, entender as coisas da palavra, para não entrarmos em um caminho diferente dos que querem ser piedosos em si mesmo. Fica só a aparência e uma soberba interna. Mas Deus não está atuando pelo que, na verdade, ainda que possa derramar muitos argumentos, como o fariseu, nada disso diante de Deus tem validade. As nossas justiças, disse Isaías, são trapos de imundícia. Voltemos ao capítulo 15 mais um pouco. Assim temos que, continua os momentos seguintes dessa conversa de Abrão, ainda Abrão no capítulo 15, com Deus, e Deus propõe a ele um concerto, e Abrão oferece a Deus sacrifício de vários animais, orientado por Deus, e ali Deus e Abrão fazem um concerto. E dentro deste concerto é que então vêm os detalhes que Deus vai colocar, como sendo que Abrão seria assim abençoado. Verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quionezeu, e o Cadmomeu, e etc. Deus faz um concerto com ele. Mas, entretanto, entendamos bem um particular, que Deus avisa a Abrão que a sequência dos fatos não é como o homem muitas vezes quer. Nós somos daqueles que querem tudo de imediato. Estamos vivendo numa geração, pela tecnologia, que tudo é rápido, tudo é rápido, tudo é rápido. Telefone, internet, os carros, os aviões, tudo é rápido. Micro-ondas para esquentar logo, tudo rápido. Mas Deus não tem pressa, não. Deus tem o seu tempo certo para todas as coisas. Abrão, tendo perguntado o que Deus lhe daria, Deus fala de coisas para séculos à frente, dizendo que certamente ele desceria à terra do Egito, não ele propriamente, mas sua descendência, e ali estaria por 400 anos em servidão, mas depois seriam tirados de lá. Olha, quantos querem as coisas para já? Irmão, a bênção de Deus é garantida. Se não é hoje, pode descansar. Daqui 1000 anos, 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos, vai receber. Com certeza. Não tenha pressa. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Mas não coloque Deus apressado. Deus não antecipa nada. Ele é perfeito em tudo. Então, tudo que Deus está falando, já está Deus falando com Abraão, que é 400 anos à frente ainda. 400 anos. Olha como precisamos ter paciência na nossa caminhada de fé. Paciência. Deus promete, promete, confirma, confirma, promete, promete, confirma. Mas não é hoje, nem amanhã, é no tempo de Deus. 400 anos, Abraão já não existia mais, mas a promessa estava ali, firme. E certamente, na glória, Abraão verá todas essas coisas, será para ele motivo de grande alegria, quando do arrebatamento entrar no céu e ver toda a obra que Deus fez, usando também como instrumento. Mas destaques importantes. Volto, capítulo 15. Quais destaques? Mais um. Diz a palavra no verso 16: e a quarta geração tornará para cá, depois dos 400 anos, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus já está fazendo juízo contra todos aqueles que viviam naquela terra de Canaã. Daqui a pouco vamos ouvir falar Sodoma e Gomorra, que já foram destruídas, mas as outras nações, cidades por perto, não estavam bem. Mas diz a palavra que a medida da injustiça não está ainda cheia. Ou seja, a longanimidade, a misericórdia de Deus estava ainda esperando. O quê? Arrependimento, uma conversão a Deus para ser salvo.
palavras que depois Pedro vai usar, que Deus é longânimo, querendo que muitos venham à salvação. Mas uma vez preenchido tudo aquilo que Deus propôs, como diz aqui, a medida da injustiça, aí certamente o juízo virá. E observe que muitas vezes o juízo parece ser antecipado. Sodoma e Gomorra foi antes. É que depois Salomão também vai dizer nesse assunto: não ser excessivamente sábio, não ser também louco, porque morreria fora do tempo. Assim temos a atuação da misericórdia de Deus. Tirando aqui do capítulo 15, terminando esse capítulo 15, enfatizo a fé, que justifica, bem claro aqui falando, foi-lhe imputado por justiça. Argumentamos em Romanos capítulo 3, capítulo 4 também. Mas observe que isso está acontecendo mais de 400 anos antes da lei ser dada. Além do mais, Deus fez um acordo, um concerto com Abrão antes da lei. Nós entendemos que quando a lei aparece, ela não acrescenta nada, porque as bênçãos e concertos de Deus já estavam estabelecidos. E muitos ficam preocupados com a lei, sem entender a parte espiritual que a lei traz. E Paulo argumenta em Romanos capítulo 7, esse particular, que a lei é santa, é espiritual, mas nós somos carnais. A lei veio por um tempo, mas passado esse tempo, não estamos debaixo de lei, somos salvos pela fé. Observe bem esse particular. Então, repetindo, Abrão foi justificado antes da lei, foi justificado ainda como sendo alguém peregrino na terra da promessa, foi justificado sem ter ainda sobre ele o pacto da circuncisão que vai vir daqui a pouco, para mostrar que Deus faz a sua promessa e pode chegar a ele também os incircuncisos. Ele vai recebê-los, mas só que dentro do processo normalmente haverá a circuncisão, ou seja, o pacto com Deus em toda a sua extensão. Continuemos entrando agora no capítulo 16. Observe que há a fragilidade humana, em que Deus às vezes permite, e Deus trabalha com as nossas falhas, as nossas quedas, os nossos tropeços, para servir de exemplo para o futuro, serve de ensinamento. Acabou Deus de falar com Abrão, que ia fazer dele uma grande nação, ele acreditou, foi justificado, mas Sara deu uma solução fácil, humana, para o caso. Verso 2, capítulo 16. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Pronto. Sarai apresenta ao seu marido Abrão uma serva, uma escrava, dizendo: ela é minha, você tem filho por ela, aí o filho dela será meu filho. Solução humana. É algo muito comum entre nós também, né, irmão? Dá uma mãozinha para Deus. Quantas vezes a gente quer ajudar Deus? Deus faz uma promessa e a gente fala que Deus está demorando, ou está difícil, mas vou adiantar isso, aquilo. Deus não precisa de ajuda. O que Deus promete, Ele cumpre. Ele pode fazer do nada aparecer aquilo que é o objeto de promessa, ou realizar sem razão, fazer acontecer aquilo que tem prometido que estará sucedendo no nosso viver. Mas Sarai parece que ainda não tinha a fé de Abrão, né? E deu uma solução humana. E que desastre foi isso? As nossas soluções humanas, irmão, não dão certo. Vamos aprender isso. É melhor demorar-se buscando a Deus para saber o que fazer ou o que não fazer, para que nós não estejamos atrapalhando, acrescentando alguma coisa de dores para nós desnecessariamente, a título de estar indo em encontro àquilo que Deus quer fazer. E assim temos Agar, a escrava, entrando em gestação. Sarai já vai colher o fruto da sua pressa, já começa a ser desprezada pela escrava, porque a escrava engravidou. E ela, senhora, quem era ela? Nem para dar filho para o seu senhor estava servindo. Foi quando Sarai começa a apertar a escrava
Como poderia ser feito isso? De muitas formas. E Agar foge, mas quando foge, um anjo vem ao seu encontro e conversa, pergunta a razão da fuga, faz promessa para ela sobre o filho que está no ventre e manda voltar, dizendo: sujeita-te a tua senhora. Coisa boa, né, irmão? A submissão, a sujeição, ficar no lugar que Deus deu. Se for de mais humildade, sim. Se é de sujeição dentro de um sistema hierárquico, sim. Porque em qualquer forma que seremos abençoados. Não por estar numa posição ou noutra, mas por estarmos naquilo que Deus quer na nossa vida, que nos colocou. E é quando esta escrava tem um conhecimento de Deus, e ela chama Deus de um nome todo especial, conforme está no verso 13. E ela chamou o nome do Senhor Deus, que com ela falava: tu és Deus da vista. O que significa isso? O Deus que vê, o Deus que enxerga tudo, o Deus que sabe tudo. Algo que depois no Salmo 139 temos de novo. Não é possível esconder-se de Deus em lugar algum. É impossível. Deus conhece até mesmo nossos pensamentos e a intenção também do nosso coração. Deus analisa, vê tudo, nada lhe escapa. Mas naquela pequena medida de Agar, ela entendeu: é um Deus que enxerga, que vê, sabe tudo, porque está presente em todos os fatos. Mas aí continua, e vai acontecer, diz o verso 16 do capítulo 16, e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Ismael, os ismaelitas, que depois vem ser uma grande nação, descendência de Abrão. Deixemos só esta colocação, vamos avançar. Repito o capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Já consideramos esse aspecto, andar em minha presença e ser perfeito. Mas observemos que quando é que Deus vai falar com Abrão? Quando ele está agora com 99 anos. Qual foi a última citação que tivemos de Abrão e Deus? Talvez no capítulo 15, antes de ter os 86 anos, em que ele teve a Ismael como filho. Se basear neste verso 16 anterior, o verso 1 do capítulo 17 dá um espaço para nós de 13 anos. 13 anos. Posso dizer, pergunto, que houve um silêncio de Deus por muitos anos? 13 anos sem Deus falar com Abrão? 13 anos. Abrão estava muito alegre, muito satisfeito com a bênção do Ismael, nem sabendo que não era essa a bênção que Deus queria dar. Essa foi que Sarai providenciou para ele, mas não que Deus tinha dado. Tanto assim que Deus, quando vai falar com ele, observem, qual a primeira palavra que Deus lhe dá? É esta: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Voltando ao que nós dissemos, talvez Abrão achou que a mulher teve uma boa ideia. Porque eu não pensei nisso antes. Agar, tem Agar. Será que ele também se levou achando que aquela era a solução? Que Deus estava naquilo? Mas Deus, quando vem falar com ele, fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus falou isso? Naturalmente porque houve alguma coisa, e Deus então complementa: anda em minha presença e ser perfeito. Abrão, pelo jeito, não tinha aprendido ainda a buscar Deus, perguntar se podia ou não podia fazer as coisas. Mais à frente, na vida de Davi, nós temos exemplos que Davi consulta Deus: o que fazer, o que não fazer, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, que é a forma correta de andar certo e fazer o certo, consultar Deus e agir naquilo que Deus determinar. Abrão não consultou a Deus. Se Agar era a saída, era a solução, era o caminho proposto por ele. E Deus lhe dá então esta palavra: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Tomemos isso também como uma orientação para nós, um cuidado que devemos ter. Mas Deus ainda aqui
delicadamente trouxe esta correção, assim chamo eu, a este fato, a esta forma de ver. Entretanto, Deus prossegue atuando na vida de Abrão, porque é justamente nesse capítulo 17 que Deus vem falar outra vez das grandes promessas. Então, na verdade, Ismael não era a promessa de Deus, não era a bênção que Deus estava planejando. E Deus vai falar que, sim, o multiplicaria grandemente, dizendo que ia colocá-lo como pai de uma multidão de nações. Que mais? Verso 5, que o nome dele não era mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Aí está o significado da palavra Abraão. Abrão, pai da altura, o Deus alto e sublime, que habita no alto e sublime lugar. Sim, Abraão. Mas o Abraão ia ter filhos. Então o nome dele passava a ser Abraão, que significa pai da multidão de nações. Observe como Abraão e Abraão, ambos estão sendo figuras para Deus. O mesmo homem, mas em duas situações. Alguém que era muito elevado, pai da altura, e que iria ser também pai de multidões. E Deus vai trazendo então todas as promessas feitas. Observem, anteriormente e muito mais longa, quando diz assim: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Paremos. Aí que vocês vão entender como a Palestina, queiram ou não queiram, pertence a quem? A descendência de Abraão. Na verdade, sabemos que a bênção maior não é essa da terra, é o próprio Deus e as coisas celestiais. Abraão aprendeu isso, Abraão entendeu isto, viveu nesta realidade. Mas, entretanto, a palavra de Deus é algo que é eterno, possessão eterna. E assim, irmãos, podem entender como é que uma nação como dos israelitas sobrevive por séculos e milênios a atuação de Deus. Observem bem isso. Tanto que quando Jesus falou da destruição de Jerusalém, falou bem assim, que aquele povo, os israelitas, os judeus, a tribo representativa de tudo, é o que sobrou, seria espalhada por todo o mundo e perseguida, entregue à espada. Mas Jesus termina esta expressão dizendo: até que o tempo dos gentios chegue, ou que até a plenitude dos gentios. Tanto assim que vocês veem que quando Jesus depois vai para o céu, é recolhido ao céu, vem a destruição de Jerusalém, a destruição da nação de Israel, o que sobrou espalha-se pelo mundo, mas esses 2000 anos praticamente, o povo de Israel esteve peregrino de nação em nação, e sempre perseguidos, entregues à destruição e à morte. E a última investida foi ali na Segunda Guerra Mundial, com os nazistas, que mataram, dizem, 5 milhões de judeus, mas não conseguiram destruir. E terminando toda aquela guerra, eles voltaram para a Palestina, a partir de 1948, e lá está a nação de Israel, congregando aqueles que são conhecidos, reconhecidos como descendência de Abraão, descendentes de Abraão. Há uma guerra incessante lá no Oriente Médio, todo mundo quer ser dono daquela terra, mas a quem ela pertence? Diante de Deus pertence à descendência de Abraão. Por isso que coisas tremendas acontecem ali, ainda que afligidos, mas eles estão ali, depois de quase 2000 anos fora. Sendo que qualquer outro grupo de pessoas em outras nações, por muito menos já não existem,
Onde estão os incas? Grande nação, dizem. Os maias. Os guaranis. E sei que mais tribos nós teríamos de índios aqui nas Américas. Mas dizem que os incas e maias eram bem avançados, numerosos, exterminados. Acabou a nação. E hoje mesmo nós temos nações sendo destruídas, deixando de existir. Mas um povo entregue constantemente à espada, sem ter uma terra, sem ter um governo, sobrevive aos séculos e milênios e retorna ao lugar, é somente mão de Deus. Mas por outro lado, vamos entender, já chegamos à plenitude dos gentios. Nós estamos no fim dos tempos, irmãos. Não tem muita coisa para acontecer mais não. É como se dissesse, o que Deus tinha que fazer no mundo já está terminando. E voltam os israelitas para a sua terra. Não são eles os salvos, irmãos. Só numa noção para não perdermos a oportunidade de falar. Porque reis israelitas aos olhos de Deus não são aqueles que são segundo a descendência carnal de Abraão, mas os que são da fé. Se não tiver fé em Cristo Jesus, a fé de Abraão nunca será justificado, nunca será chamado povo de Deus. São descendentes de Abraão, sim, mas não povo de Deus. Continuemos. Assim estamos falando no capítulo 17, o concerto que Deus faz com Abrão, que agora Deus o chama de Abraão. Bom, observem bem nesse particular, no verso 15, que Deus também troca o nome da esposa, chamava-se Sarai, e Deus diz, tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. O que significa Sara? Princesa, porque ela geraria, e Deus não fala de 1 ou 2 filhos, não, ela seria mãe de nações, reis de povos sairiam dela. Observe essa expressão de Deus. Deus olha longe. Nós que somos limitados, irmão, mas Deus não. Ela seria mãe de príncipes, de reis, uma princesa. Foi quando Abraão agora prostra-se no chão, dizendo para Deus que, Deus, tá bom Ismael, dispensando a bênção maior de Deus, que a pequenininha já estava suficiente para ele. Mas não era o plano de Deus, não era isto. Verso 18, e disse Abrão a Deus, oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. Abrão estava satisfeito com Ismael, não queria mais nada, mas só que ele não tinha entendido ainda que Deus não tinha andado com ele naqueles passos. Verso 19, Deus reafirma bem claro, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Olha aí, Deus não aceita, irmãos, o caminho que a gente traça para ajudar a ele, nas promessas que ele fez, não. Deus tem o seu caminho para a sua forma de agir, para que se cumpra as suas palavras. Aquilo foi deixado de lado. Não é isto. Não é isto que Deus está preparando para Abraão. Na verdade, Deus promete que vai abençoar Ismael. Sim, vai abençoá-lo, vai fazer dele uma grande nação. Verso 21. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Pronto. Aqui está mais do que claro. Ainda que Abraão quer dialogar com Deus, quer argumentar com Deus, quer deixar Ismael mesmo, Deus fala, não, é Isaque, o filho de tua mulher. Aí está, irmãos, essas colocações podem parecer históricas, mas tem a parte doutrinária que é mais importante, muito mais importante. Como eu disse antes, que é pela fé, e todas as promessas e bênçãos de Deus, a plenitude das bênçãos de Deus, como diz a palavra, que em Cristo Jesus temos todas as bênçãos espirituais, que em Cristo Jesus nós já estamos assentados em lugares
celestiais, observe bem, não é pela lei, é pela fé, por crer em Deus. Porque, outra vez, Deus faz tanta promessa e prepara tudo antes que a lei existisse. E quando vem acontecendo as coisas do povo e a própria lei no Monte Sinai, é por causa desse concerto, não por validade e força daquela ocasião. É por este concerto anterior que Deus estava trabalhando com a lei no povo de Israel. E que nós precisamos depois conhecer melhor o que significa a lei e por que não estamos debaixo da lei, mas diante de que estamos ou debaixo de que estamos. Se entendermos bem, a palavra diz que o Senhor levou cativo o cativeiro. Nós antes estávamos cativos em uma outra situação e fomos levados para sermos cativos do Senhor, servos dele. Isso significa para fazer a vontade dele. É nessa posição que alcançamos a bênção. Fé de que ele é o Senhor da nossa vida e assim vivermos. Bom, tanto que é colocada aqui a instituição da circuncisão, no verso 23 em diante, como sinal de que está no pacto com Deus. Aí sim, chegando-se a Deus por fé, somos selados no concerto de Deus. Quero frisar mais alguma coisa, utilizando a palavra que nós temos lá em Romanos outra vez, agora o capítulo 9, ligeiramente, porque teremos outros passos neste mesmo assunto. Na continuidade que nós falamos antes, capítulo 3 e 4, da fé, chegamos a um ponto, no capítulo 9, verso 1, em que Paulo diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele poderia desejar ser separado de Cristo, para estar junto com os da sua nação, que tem muita coisa em honra em Deus mesmo, conforme ele diz, são israelitas, tem a adoção de filho, tem a glória, tem os concertos, tem a lei, tem o culto, tem as promessas, tem os pais, tem os profetas, tem os reis, tem tudo, mas sem Cristo. E Paulo estava fora disto, porque Paulo estava com Cristo. Para nós entendermos que israelitas são salvos só se estiverem, como Paulo, com Cristo. Porque se é israelita, descendente de Abraão, sem Cristo, não está mais dentro da salvação. São somente descendência na carnalidade. Continuando, diz aqui o verso 6 de Romanos 9. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem todos aqueles que estão ali, ou estavam, ou estiveram em algum tempo na Palestina, não estavam no projeto de Deus, de forma nenhuma. Verso 7, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Verso 9, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. O concerto de Deus com Abraão é pelo filho de Sara por Isaque. Então não é por Ismael, é pelos que estão dentro da promessa, que se enquadram na promessa. Tanto que depois vamos ter a definição da lei, que vai ensinar o povo mais detalhes, que todo aquele que era israelita e transgredia contra Deus numa coisa e noutra, conforme o caso, era excluído de Israel, não fazia mais do povo, fazia mais parte do povo de Israel, não era mais de Deus. Então há essa situação. Enquanto que ao contrário, vamos ter muitos exemplos de pessoas que não eram israelitas e que são admitidos progressivamente
porque creem no Deus de Abraão, como Abraão creu. Então são ali, como diz Paulo, enxertados na boa oliveira. Esse aqui é o ensino que precisamos ter. Muitos ainda olham para Israel terrestre, aquela nação lá no Oriente Médio, e fica na expectativa de uma salvação sem Cristo. Nunca, 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 nunca. Ou aceita Jesus, ou não tem salvação. Jesus é para salvar a semente de Abraão. E observe outra vez, como disse, que Deus operou tudo isso antes de Abraão entrar naqueles detalhes do pacto, para mostrar que todo aquele que vier ao Senhor com fé, aí sim, pelo conserto, entra também nos detalhes do pacto com Deus, que hoje entendemos bem, receber do seu Espírito para chamar Ele como Pai. O mesmo Espírito de Jesus, seu Filho, vem a nós, e assim nós chamamos a Deus também como Pai. Fora disto, por descendência de Abraão na carne, não, só por fé. Continuando mais um pouco dentro do nosso estudo, chegamos agora ao capítulo 18. Perdoe-me fazer um retorno. É interessante nós notarmos na expressão do pacto de Deus com Abraão, uma coisa interessante, que este pacto envolve muita gente. Observe o verso 27 do capítulo 17. Que entraram neste pacto, foram circuncidados, diz a palavra, todos os homens da sua casa. Todos. O que significa isso? O nascido em casa, o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Ou seja, em Abraão houve como que uma extensão da misericórdia de Deus, salvando todos aqueles que estavam debaixo do mesmo manto da posse de Abraão. Para nós entendermos este aspecto, irmão, que a salvação é para nós, vamos entender assim, é para nossos filhos também, só que eles têm que estar no pacto. Segundo a expressão do capítulo 17, tem que ser circuncidados. Nossos filhos, sendo circuncidados, entrando no processo da fé de Abraão, serão marcados como de Deus, selados como de Deus. Mas se entrarem neste pacto, se entrarem nessa consequência, nessa sequência, o que vemos de muitos filhos de crentes é que são ensinados, mas depois não querem as condições do pacto de Deus. Mas a misericórdia de Deus se estende para salvá-los, como diz a palavra. Lá em Coríntios, capítulo 7, encontramos que os filhos são santificados, porque de outra forma seriam imundos. Deus tem uma atenção toda especial por aquilo que é do crente. O esposo não crente é santificado por causa da esposa que é crente. A esposa que não é crente é santificada por causa do esposo que é crente. Quanta extensão das misericórdias de Deus para abençoar. Assim é hoje também, no sentido de que aqueles que nós fizermos chegar ao Senhor como filhos, não olhamos agora carnalmente, mas olhamos espiritualmente, estarão debaixo da nossa bênção, a bênção que temos de Deus em nós, estará passando para eles também. Por fim, vamos agora ao capítulo 18. Não quero me deter em parte de história. Aqui temos mais um encontro de Deus com Abraão agora. Já no capítulo 17, citou que Abraão tinha 99 anos. Então mostra que esta passagem aqui deve ter sido bem recente, naquela mesma ocasião, muito perto. Porque ainda Abraão e Sara, agora, com esses nomes, com a idade bem avançada, conforme já vimos, tem essa visitação de Deus, e é quando Deus vai falar com Abraão, sim, confirmando que no ano que vem, Sara dará à luz um menino. Se observarmos no capítulo 17, verso 21, já foi dito, Sara te dará, neste tempo determinado, no ano seguinte, um filho. O capítulo 18 vem confirmar isso, que Sara vai ter o filho. Está bom. Mas nessa ocasião, quero então entrar nos aspectos importantes. Capítulo 18, verso 17,
E disse o Senhor: ocultarei eu a Abrão o que faço? Olha, irmãos, a bondade e misericórdia, a intimidade que Deus usa para conosco, nos colocando nessa intimidade por misericórdia. Ocultarei eu a Abrão o que faço? Ocasião e razões porque Deus chama Abrão de amigo. Que bom ser amigo de Deus. Deus chamar alguém de amigo, no sentido de que pessoa ligada a Deus. Ocultarei, Deus estava para fazer alguma coisa. Aí de onde vem aquela expressão que a gente ouve muito: Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus santos profetas. Não é que tem que fazer, tem que comunicar. Ele quer nos fazer participantes. Bom, mas por que Deus também fazia isso? Chamava Abraão agora de amigo e não lhe ocultaria o que estava por fazer. Aí diz o verso 18: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e que nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que acerca dele tem falado. Fazendo a vontade de Deus, ensinando sobre as coisas de Deus, amigo de Deus. Assim vemos Jesus depois também falando, já no Novo Testamento, que aos seus discípulos não chamava mais de servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eles já conheciam a Deus, estariam, pela visão do Senhor Jesus, na sequência, sendo suas testemunhas. Jesus os chama também de amigos, porque passam a saber o que Deus está por fazer. Esta honra, irmãos, que Deus usa com muitos, conosco, às vezes nós não compreendemos e precisamos utilizar isso. É comum termos profecias, sonhos, e pode ser a vez em que Deus está falando conosco do que está querendo fazer, ou que vai fazer, melhor dizendo, nos chamando a participar. Como? Que nós oremos quando é o caso de orar, que nós trabalhemos naquele sentido, que nós vejamos a sua obra planejada e executada através dos tempos. E às vezes a gente fica com sonho e fica parado, buscando no ar uma interpretação, uma explicação, enquanto na verdade temos que buscar a Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E insistir na conversa, na busca de Deus, para que Deus abra. Ele é um amigo que quer falar com outro amigo, que somos nós, e muitas vezes nós estamos distraídos com outra coisa. Aí ele deixa de falar e retira-se. Com quem vai falar o Senhor, se não a quem o escute? E assim nós temos essa situação que precisamos aplicar na nossa vida. Deus muitas vezes está nos dando sonho e visões porque Ele vai atuar. E nós podemos ser aqueles que podem estar ali participando. Voltando agora ao capítulo 18, na oportunidade em que Deus fala o que é que estava para fazer. Ele estava indo para Sodoma e Gomorra, para ver se as transgressões de Gomorra era como estava chegando no céu. Deus não precisava falar isso. Deus sabe perfeitamente tudo. Mas colocando-se na posição de Abrão, como homem, dizendo: vou verificar se é assim mesmo, se for, destruirei Sodoma e Gomorra. Agora observe o bom de nós sabemos ao que Deus está fazendo, até mesmo em castigo, em condenação, em repreensão, destruição, porque Abraão começa agora a entrar com intercessão. Quando os anjos se deslocam em direção a Sodoma e Gomorra, diz a palavra que Abraão ficou na presença de Deus. Observe o verso 22 do capítulo 18. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Dá a impressão, humanamente falando, que dois se deslocaram para Sodoma e Gomorra e o próprio Senhor ficou ali ainda com Abraão. E Abraão entra naquele processo de intercessão. Mas Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade inteira. Mas com isso vai consumir justos que estarão lá também. Por exemplo, 50 justos que estão na cidade, você vai destruir 50 justos? É quando nós vemos aqui
que Deus atende aquela petição de Abraão, diz: se tiver 50 justos, não vou destruir a cidade. Olha, quando nós podemos participar do projeto de Deus e, perdoe a ousadia, como que interferir um pouco, ousar interferir. Mas Abraão fica preocupado, será que tem 50 lá? E começa a decair, mas Senhor, se faltar 10 para 50, se tiver só 40. E Deus diz: não, se tiver 40, então não vou destruir a cidade por causa dos 40. Na verdade não é por causa dos 40, é por causa da intercessão dele. E vai descendo, até que Abraão acha: não, lá deve ter 10. Deus, se tiver 10. E Deus diz: se tiver 10 justos, não destruirei a cidade. Muito bom. Essa é a intercessão de Abraão. A história continua, mostra para nós que, na verdade, quando acontece dos anjos chegarem a Sodoma e Gomorra e verem a circunstância em que as coisas estão, que nós falaremos com mais algum detalhe daqui a pouco, na nossa sequência, mas Deus acha que é injusto lá. 50? Não. 40? Também não. 30? Não. 10? Também não. Também não. Só um justo. Só um. Ló. E observe que, apesar de ser um só, Deus já poderia destruir, segundo a petição de Abraão, a cidade inteira com Ló também. Porque não eram 10, era um. Mas vemos a misericórdia de Deus e como aquela atuação de Abraão é importante para vermos que Deus lembra-se de Abraão, diz a palavra, e providencia a retirada de Ló. Mas na extensão da misericórdia de Deus não é só Ló, é quem viesse com Ló. A esposa, as filhas, genros, os genros. Vou ousar falar desse jeito, como Deus falou para Abraão. Empregados comprados por dinheiro, nascidos na casa, também. Quanta gente poderia ser salvo, como numa cobertura de bênçãos que estava em Ló, pela sua justiça. Mas na verdade vamos encontrar só Ló sendo retirado. Outra vez vemos, irmão, aquela palavra que está em Salmo 26, verso 9, que é uma expressão que o salmista diz para Deus, ali em Salmo 26, verso 9. Quando o salmista, entre várias coisas que vem conversando com Deus, diz: não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos. Salmo 26, verso 9. No sentido de que, observe, Deus tem que trazer uma condenação, um juízo. Deus sabe separar o justo, para não ser condenado na condenação do ímpio. Deus sabe fazer essa separação, sabe livrar o justo. É o que depois Pedro também vai falar, das misericórdias de Deus a este ponto. Mas nós vamos continuar o estudo oportunamente, interrompendo aqui em Gênesis, nesse capítulo 18, para retornarmos com os aspectos que podemos tirar ainda da atuação daqueles anjos em Sodoma e Gomorra, no capítulo 19. Mas atentemos, estamos fazendo este estudo mais preocupados em ver aspectos de ensino, de doutrina, para depois aplicar na nossa vida e não primeiramente somente como sequência histórica mais precisa das coisas. Que Deus, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.